Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quem semeia pouco colherá também pouco, e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que, em tudo, tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa, como está escrito: distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade, que, através de nós, resultará em ação de graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um fazendeiro que, ao plantar sua colheita, hesita diante de cada semente. Será que devo plantá-la? E se ela não brotar? E se eu estiver desperdiçando meu estoque? Este fazendeiro, consumido pela avareza e pelo medo, planta apenas algumas sementes esparsas em seu vasto campo. Quando chega a época da colheita, ele olha para sua terra quase vazia e se pergunta por que seus celeiros estão vazios. Por outro lado, imaginem outro fazendeiro que, confiando na bondade da terra e na fidelidade das estações, semeia generosamente, espalhando as sementes com largos gestos de suas mãos. Seus campos se transformam em um mar dourado de grãos, e sua colheita é abundante, não apenas para suprir suas necessidades, mas para compartilhar com toda a comunidade. Esta imagem, meus amados, não é apenas sobre agricultura. É uma parábola viva sobre o coração humano e nossa relação com Deus. São Paulo nos ensina hoje que quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia em abundância colherá. Mas de que tipo de semeadura Paulo está falando? Ele não está se referindo apenas ao dinheiro ou às ofertas materiais, embora isso certamente faça parte. Paulo está falando sobre uma filosofia de vida, uma maneira de existir no mundo que reflete o próprio coração generoso de Deus. Quando Paulo diz cada um dê conforme decidiu em seu coração, ele está tocando em algo profundamente importante. A verdadeira generosidade não nasce da pressão externa, da culpa ou da obrigação social. Ela brota de uma fonte interior,
de um coração transformado pelo amor de Deus. É uma decisão consciente, uma escolha deliberada de viver de forma diferente. Não com pesar ou por obrigação, continua Paulo. Quantas vezes já demos algo a alguém com relutância, contando cada centavo, cada minuto do nosso tempo? Essa não é a generosidade que Deus busca. Deus não se alegra com nossas migalhas relutantes. Ele se deleita quando damos com alegria, quando nossa generosidade flui naturalmente de um coração grato. Paulo nos lembra que Deus ama quem dá com alegria. Esta frase deveria fazer nossos corações saltarem. Deus não é um contador celestial, registrando friamente nossas contribuições. Ele é um pai amoroso que se alegra quando seus filhos refletem seu próprio caráter generoso. Mas talvez alguns de vocês estejam pensando: é fácil falar sobre generosidade quando se tem abundância. Mas e quando mal conseguimos suprir nossas próprias necessidades? Paulo antecipa essa preocupação com uma promessa poderosa. Deus tem poder para vos cumular de toda sorte de bênçãos, para que, tendo sempre o suficiente em tudo, tenhais abundância para toda boa obra. Esta não é uma promessa de riqueza material desenfreada, como alguns pregadores inescrupulosos tentam nos fazer crer. É uma promessa de que Deus proverá o que precisamos para vivermos generosamente. É a confiança de que, quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele cuida de nossas necessidades básicas. Imaginem uma fonte que nunca seca, não importa quantas pessoas venham beber dela. Quanto mais água ela dá, mais água parece ter. Essa é a economia do reino de Deus. Quanto mais damos, mais Deus nos capacita a dar. É um ciclo virtuoso de bênção que desafia toda a lógica humana. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho de Mateus, onde Jesus nos dá instruções sobre como viver essa generosidade de forma autêntica. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles, alerta Jesus. Que advertência crucial! Jesus não está desencorajando a prática da justiça, da oração ou do jejum. Ele está alertando sobre os motivos por trás dessas práticas. É possível fazer a coisa certa pela razão errada. É possível dar generosamente, orar fervorosamente, jejuar rigorosamente. Tudo isso com o coração corrompido pelo desejo de reconhecimento humano. Quando deres esmola, diz Jesus, não toques a trombeta diante de ti. Que imagem vívida! Imaginem alguém literalmente tocando uma trombeta antes de dar uma moeda a um mendigo. Seria ridículo, não seria? Mas quantas vezes fazemos exatamente isso de formas mais sutis? Postamos nossas boas ações nas redes sociais. Mencionamos casualmente nossas contribuições em conversas. Esperamos reconhecimento público por nosso serviço na comunidade. Estamos, de maneira figurativa, tocando a trombeta antes de nossas boas obras. Jesus nos chama a uma generosidade radical e secreta, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Esta é uma hipérbole poética, mas o ponto é claro. Nossa generosidade deve ser tão natural, tão integrada ao nosso ser, que nem mesmo nós mesmos devemos ficar obcecados com ela. Da mesma forma, quando Jesus fala sobre oração, ele não condena a oração pública. Afinal, ele mesmo orou publicamente em várias ocasiões. O que ele condena é a oração como performance, a oração feita para impressionar os outros com nossa espiritualidade. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está presente no oculto, instrui Jesus. O quarto aqui não é necessariamente um espaço físico, mas um lugar de intimidade e autenticidade com Deus. É onde tiramos nossas máscaras, onde não precisamos impressionar ninguém, onde podemos ser completamente honestos sobre nossas necessidades, medos e gratidões. E sobre o jejum, Jesus aplica o mesmo princípio. Não devemos jejuar com ar sombrio, tentando ganhar pontos de piedade com nossa aparência sofredora. Em vez disso, devemos jejuar de forma que apenas Deus saiba, buscando uma conexão mais profunda com Ele, não aprovação humana. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos confrontam com questões fundamentais sobre nossos motivos e nosso coração. Por que fazemos o que fazemos? Para quem estamos vivendo?
Qual é a fonte de nossa alegria e satisfação? A tentação do reconhecimento humano é poderosa. Todos nós ansiamos por aprovação, por sermos vistos e valorizados. Mas Jesus nos convida a buscar uma aprovação muito mais profunda e duradoura. A aprovação de nosso Pai Celestial, que vem em secreto e recompensa em secreto. Imaginem como seria libertador viver dessa forma. Não mais escravos da opinião alheia, não mais presos à necessidade constante de validação externa. Livres para amar, dar e servir simplesmente porque é isso que somos chamados a fazer como filhos de Deus. Mas isso não significa que devemos ser secretivos sobre nossa fé ou envergonhados de nossas convicções. Jesus também nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. O equilíbrio está em vivermos autenticamente nossa fé, permitindo que ela brilhe naturalmente através de nossas ações, sem buscar ativamente os holofotes. Quando damos sem fanfarra, oramos sem ostentação e jejuamos sem exibição, estamos participando de algo sagrado. Estamos entrando no ritmo da economia divina, onde as verdadeiras recompensas não são medidas em aplausos humanos, mas na transformação silenciosa de vidas e comunidades. Paulo nos lembra que quando vivemos dessa forma, Deus vos enriquecerá em tudo para toda generosidade. Esta riqueza não é necessariamente material, mas uma riqueza de espírito, de propósito, de alegria. É a riqueza que vem de saber que estamos alinhados com o coração de Deus. E qual é o resultado final dessa vida de generosidade secreta? Paulo nos diz: isso produz ação de graças a Deus. Quando damos generosamente, quando oramos sinceramente, quando jejuamos autenticamente, criamos ondas de gratidão que se espalham pela comunidade e sobem como incenso diante do trono de Deus. Imaginem um mundo onde cada cristão vivesse dessa forma. Onde a generosidade fosse tão natural quanto respirar. Onde a oração fosse uma conversa constante e íntima com Deus. Onde o jejum fosse uma disciplina alegre de autodisciplina e busca espiritual. Como nossa sociedade seria transformada? Então, meus amados, eu os desafio hoje. Examinem seus corações. Por que vocês fazem o que fazem? Quando dão, é com alegria ou relutância? Quando oram, é para serem vistos ou para se conectarem com Deus? Quando praticam disciplinas espirituais, é para impressionar outros ou para crescer em santidade? Escolham hoje viver pela economia do reino de Deus. Semeiem generosamente, sabendo que Deus é fiel em prover. Amém secretamente, sabendo que Deus vê e recompensa. Vivam autenticamente, buscando primeiro a aprovação daquele que nos conhece completamente e nos ama incondicionalmente. Que possamos ser uma comunidade marcada pela generosidade alegre e pela piedade autêntica. Que nossas vidas sejam sementes plantadas no solo fértil do amor de Deus, produzindo uma colheita de bênção que se estende muito além de nós mesmos. E que o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça para sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.